Hoje a gente vai conhecer todos os segredos de um transplante capilar, né? Não é transplante mais que chama, né? É, transplante, sim. Transplante que chama ainda. E Exato. a vida de Doutor Ito. Opa, vai ser um Todos, prazer. desde os primórdios, lá pequenininho, né? Agora eu queria agradecer primeiramente ao senhor por estar aqui com a gente hoje, aceitar nosso convite. E, por favor, se apresente para o pessoal. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, muito carinhoso por sua parte, estou aqui para prestigiar com certeza. Meu nome é Ito Meirelles Filho, eu tenho 51 anos, sou cirurgião plástico, sou nascido em Salvador, mas me criei em Itaperoá, Bahia, com muito orgulho. Sou pai de Morena e Maitê, filho de Ito e Ana Maria e esposo de Amanda Ferraz Meirelles. Cujo aniversário? Cujo aniversário é hoje, está de parabéns hoje. Maravilha. E sou CEO da clínica Fine Cirurgia Plástica e Transplante Capilar. Maravilha. Agora eu quero que Ito volte pequenininho. Como é que era chamado? Itinho. Itinho? Que meu pai é Ito Já Ito, Meirelles, eu Itinho. sou Ito Meirelles Filho, e no interior tem, quer dizer, na Bahia, no Brasil, então é Ito, eu era Itinho. Ou então Fidito. É. Fidito, queria ser o quê quando crescesse? Já era médico? Menina, incrivelmente, eu não sei porque parece até clichê, mas eu sempre quis ser médico. Quando você perguntava, isso minha família conta, eu aos 5 anos de idade, você quer ser o quê quando crescer? Eu respondia, médico e desenhista. Eram minhas duas paixões, a medicina e o desenho, a pintura. É Então mesmo? a vida inteira foi assim, médico e desenhista, médico e desenhista. Aí chegou no ensino médio, já passou assim de primeira, precisou fazer cursinho. Não, precisei fazer cursinho. O que aconteceu é que eu morava em Itaperoá, a gente naquela época não tinha, assim, escolas de Preparatórias, expressão. né? Naquela época era ensino técnico, né? Você fala de administração de empresas ou magistério. E eu, como queria medicina, e naquela época, não tinha na época, eu acabei fazendo um curso de agropecuária na EMARC. Eu sou apaixonado por animais, por gado, por cavalo. Meu pai mexia com pecuária naquela época. E eu acabei indo fazer EMARC, que foi uma experiência sensacional, né? Eu fiz grandes amigos, fiz uma escola de vida realmente lá. Massa. E depois que eu terminei o segundo grau em agropecuária, eu fui para Salvador, como era de praxe, né? Vim para Salvador para fazer o cursinho para fazer o vestibular. Cursinho para vestibular. E aí Exato. passou no primeiro ano? Não É passei. bom falar isso, porque o pessoal acha que é Não. muito fácil, né? Naquela época, principalmente, porque a gente naquela época, isso foi em 1999, Era se não me UFBA falha e a memória, Baiana. só existia a UFBA Baiana. Então, não era só a Bahia, era Sergipe, era o Nordeste inteiro tentando entrar nessas duas universidades. Era muito difícil passar. Eu fiz 2 anos de cursinho, e aí no terceiro ano, eu tinha prestado o vestibular fora do estado, eu acabei passando em engenharia civil. Foi mesmo? E cursei 1 ano de engenharia civil, porque eu achei que aquilo ia me ajudar também na Aonde medicina. foi? Eu em Minas Gerais. E aí, no final do ano, com esse 1 ano de engenharia civil, eu prestei medicina de novo, passei aí. Larguei a engenharia civil e fui pra medicina. E a cabeça estava mais tranquila também. E aí, menos aquele ano também, pressão. estudando física, matemática, aquilo me deu um Química. background muito grande e me ajudou até a passar na prova do vestibular. E aí entrou na faculdade de medicina. Como é que foi? Já queria fazer cirurgia plástica? Sempre quis fazer cirurgia. E a cirurgia plástica, eu acho que surgiu naturalmente, acho que até por essa fusão da infância aí de pintura e medicina e desenho. Eu acho que eu fui um Dá uma privilegiado. retocada, né? Dá uma Eu melhorada. fui um privilegiado por unir essas duas coisas, né? Porque a cirurgia plástica tem tudo a ver com arte, com forma, né? Você não precisa só saber desenhar, você tem que ter uma visão tridimensional do ser humano. E uma coisa é você mexer com um copo, por exemplo, que é inanimado, ele está parado, você pode movimentar onde você quiser e botar na angulação que você quiser. O ser humano não, ele movimenta o tempo inteiro, né? O corpo está em movimento, então você tem que ter uma visão extradimensional, porque você tem que imaginar aquele corpo em movimento. Então eu acho sensacional. Então eu consegui unir as coisas que eu era apaixonado, a medicina com a arte. Mas aí já entrou na faculdade. Foram quantos anos de faculdade? Com 6 anos de faculdade. Aí já entrou já com esse foco. Nunca pensou em mudar, não? Poxa, essa parte de ortopedia também é legal, dermato. Interessante que não. Aí, primeiro a gente tem que... Existe uma escalada até você chegar a ser cirurgião plástico, né? Primeira coisa é você fazer os 6 anos de medicina, que é o básico para você sair médico. Depois você vai ter que passar 2 anos de cirurgia geral, que hoje são 3. Aí você vai prestar uma prova de residência
para a cirurgia geral. Como que é isso? Sai uma prova e aí vocês se inscrevem? Exatamente, é como um vestibular, só que você vai para ser cirurgião. Aí você faz uma prova junto com os candidatos, e aí são candidatos mais preparados, são todos já médicos formados. E aí você passou naquele serviço, então vários serviços no Brasil inteiro, eu passei em Campinas. Foi mesmo? E eu fiz 2 anos de especialização em cirurgia geral. Terminado esses 2 anos, teve o terceiro vestibular, que é a prova de cirurgia plástica, que é mais difícil ainda, porque o funil vai... Sim, se estreitando, né? Exatamente. E aí você vai pegando pessoas mais capacitadas. São cirurgiões formados que fazem a prova para a cirurgia plástica. E essa cirurgia plástica é geralzona, é tudo? Não, você aprende tudo. Aí alguns serviços têm um direcionamento mais estético, outros mais reparadores, mas você faz uma cirurgia plástica generalizada. E o senhor fez aonde? 3 anos, eu fiz em Santos, São Paulo. 3 anos. 3 anos de especialização em cirurgia plástica. Terminado essa especialização, aí você tem as outras etapas, que aí não para por aí. Aí você vai ter que fazer uma prova para especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você só vai ter o título se você prestar uma prova de suficiência. Ah, é? Aí a gente prestou... Uma prova teórica lá. Teórica, prática e currículo. São 3 provas, na verdade. É mesmo. Aí você conseguiu, você pode tirar o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade, onde você é considerado realmente um especialista. Isso do ponto de vista oficial. E depois, como cirurgião plástico, você pode aí se especializar nas diversas áreas. O senhor pode botar silicone, por exemplo? Não, todas eu faço. Inclusive eu faço outras cirurgias também. Eu faço lipoaspiração, eu faço mama, eu faço cirurgia de face. Lá na Clínica Fine? Na Clínica Fine, exatamente. Mas... A vida da gente vai tomando rumos e a gente vai se especializando. Exato. E aí os pacientes, quem torna o especialista não é o profissional, é o paciente, né? Como é que começou o transplante? Eu sempre gostei, comecei fazendo e aí fui tendo sucesso à medida que fui fazendo e as pessoas foram referenciando e isso foi aumentando e aí em escala, né, geométrica. Você indica 2, que indica 4, indica 8, depois você fecha uma cadeia. E aí isso vai consumindo o seu tempo, à medida que vai consumindo o seu tempo, a necessidade de você estudar mais, especializar mais é maior. Você chegou a fazer outros cursos depois de transplante capilar? Não, aí dentro do transplante capilar eu fiz várias coisas. E hoje eu sou professor da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, que é a ABCRC. E aí vale aproveitar seu espaço aqui para salientar algumas coisas. Primeiro, o indivíduo para ser cirurgião capilar, não basta ele só formado em medicina e querer. Ele precisa estar formado em medicina, fazer uma especialização em cirurgia plástica ou dermatologia. E a partir daí ele vai submeter uma prova de título para a BCRC. Se você não tiver essas 2 especialidades, você não pode submeter a isso. Ou seja, todas as pessoas que fazem cirurgia capilar, que dizem que fazem e que não são cirurgião plástico, nem dermatologista, ou não fazem parte da BCRC, são pessoas que estão à margem do que é legal, à margem do que é oficial. Sim. E aí o conselho? O conselho é você, se você quer realmente mexer com cirurgia capilar, você tem que se especializar em alguma coisa, tem que ter especialidade, tem que ter um RQE. Então, quando você for consultar seu cirurgião capilar, peça a ele o registro da qualidade, o RQE dele. Se ele não tiver RQE, ele certamente é uma pessoa que não está preparado para lhe dar o atendimento adequado. Se ele morar na Turquia, fica difícil, né? Porque o povo tá com essa mania agora, né? Graças a Deus já está passando isso. Não, isso aí é o seguinte, Por que o povo vai para lá, doutor? Porque é o seguinte, a Turquia foi o país que popularizou muito o transplante capilar. Então, assim, de uma forma geral, as pessoas pobres da Europa, da África, as pessoas menos favorecidas, que não tinham condições de ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Japão, vir para o Brasil fazer a cirurgia, que era, claro, um custo muito maior, começaram a procurar a Turquia. E eles têm uma lei de incentivo, eles incentivam muito essa questão do transplante capilar lá, o governo, porque isso movimenta bilhões de dólares por ano. Imagino. Então, Istambul é uma cidade como Salvador que tem 600 clínicas de transplante capilar. Mentira. Você imagina que não são todas de gente especialista. Então, lá eles treinam aquelas pessoas que são artesãs, que mexem com tapete, que têm habilidade manual para fazer essa cirurgia. Então, você vai daqui para lá e certamente não é o médico que vai fazer essa cirurgia. Então, quando você dá a sorte de cair num serviço que tem um médico, tem uma pessoa especializada, tudo bem.
Mas a maioria cai em serviços que não são médicos que fazem. Então, são linhas de cabelo totalmente inestéticas, excesso de retirada de fio de cabelo, pessoas que voltam contaminadas com AIDS, com hepatite C, porque o material não é esterilizado de forma correta, não é usado material descartável. Pessoas que complicam por não falarem a língua e por ser barato, não se preparam financeiramente para ir. Não ter assistência adequada, acabam às vezes morrendo até na Turquia. E as pessoas que têm um resultado inestético, isso acontece depois de Inestético, um o senhor ano, fala que fica esquisito. ou ruim, ou feio, que teve alguma complicação no couro cabeludo, Vai cair lá. ela não vai ter, ela não vai ter condição de voltar. Ela vai lá para reclamar com quem? Ele fala turco para reclamar com... Então, assim, você não tem nenhum tipo de acolhimento do governo. Não tem ninguém que você se apegar para você reclamar. Então, as pessoas têm que pensar nisso. Você está indo para um país que você não fala a língua, que não existe uma cooperação diplomática aí para qualquer tipo de coisa. E você vai se submeter a uma pessoa que você não conhece absolutamente. Ah, mas eu vi no Instagram que... Instagram, cada um bota o que quer. Né? Aqui não, você tem um órgão que fiscaliza isso. Então, se você consultar meu nome lá, você vai ver que está na BCRC, vai ter meu nome. Significa que eu estou apto. Pelo menos, primeiro, eu tive formação para estar ali. Segundo, eu tenho atualizações constantes, porque participo de congresso, dou aula em congressos, participo de livros, etc, da associação. E terceiro, é um órgão que me fiscaliza. Então, se você fizer uma reclamação, certamente você vai ter uma resposta do órgão que está me fiscalizando. No mais, se não fizer parte, vai estar à margem do que é oficial, do que é normal. O senhor já assistiu Botched? Já. Eu sou viciada. Então, eu nunca faria uma cirurgia fora, né, daquele totalmente seguro ali. Porque o barato sai caro, né? Assistam Botched, que vocês nunca mais vão querer ir para a Turquia. Esse material que o senhor me trouxe aí é o quê? Você pediu que trouxesse alguma coisa que me arremetesse à minha profissão. Então eu trouxe o que é mais caro para mim. Primeiro, o meu carimbo. O meu carimbo é a minha vida, né? Aqui é onde eu coloco o meu diploma todas nas mãos de todos os pacientes. Eu tenho meu registro de especialista, né? E onde tem o meu CRM. Então só os verdadeiros especialistas vão ostentar o RQE e eu tenho muito orgulho disso aqui. Massa. É isso aqui que me habilita a fazer o que eu faço da forma que eu faço. Depois minha caneta, que sem ela eu não sou ninguém, né? Foi com ela que eu estudei, é com ela que eu prescrevo, que eu assino. E é minha companheira diária. Depois a minha caneta de marcação. Então isso é uma caneta que a gente marca a pele dos pacientes. Tanto fazer uma lipoaspiração, como fazer uma cirurgia de mama, como para fazer a parte do cabelo, a gente faz a marcação da pele com a caneta especial. E faz pontinho por pontinho, não? Faz mais ou menos o desenho. A gente faz o desenho que vai fazer e aí... com a própria cirurgia que a gente vai fazendo os pontinhos, os cabelos. E por último, o que representa a cirurgia nada mais do que um porta-agulha, que é o instrumento que a gente usa. Isso aqui que é um chaveirinho, né? Mas é o que representa... A tesoura de unha, isso aí, né? Para manicure seria mais ou menos a mesma coisa. É onde a gente dá o ponto, a gente faz a cirurgia. É o símbolo do cirurgião. Então, como é que funciona mais ou menos a cirurgia do transplante? Vocês pegam um pouquinho uma fração de cabelo aqui de trás, é isso? A gente raspa a cabeça. Existem várias técnicas. Qual que o senhor utiliza? Pronto, eu sei fazer todas, eu executo todas de acordo com a necessidade do paciente. Tudo é individualizado. Isso é importante salientar, que o especialista, ele não é especialista numa técnica. Eu não sou especialista em uma técnica, não sou especialista em FUE, eu sou especialista em gente, em ser humano, em paciente. Cada um tem sua dor, cada um tem a sua necessidade e eu tenho que me adequar à dor e à necessidade de cada paciente. Então não é minha vontade que vai prevalecer naquela hora. E para que eu possa atender da melhor forma possível esses pacientes, eu preciso ter um arsenal, né, de informação muito grande para que eu possa prestar um melhor serviço. Por isso que eu digo que é importante o especialista. O especialista tem um maior arsenal que pode te oferecer de acordo com as suas necessidades. Então, hoje a técnica mais empregada é FUE, a FUE ou FUE. Então você faz a retirada individual dos fios. Você vai tirar um a um de uma região do couro cabeludo, onde esses fios são resistentes ao hormônio chamado DHT, que faz a queda do cabelo. Uma vez retirado esses fios, eles vão para o microscópio, as meninas vão fazer a limpeza, a lapidação desses fios, a contagem, toda a classificação. Depois volta, a gente tem uma canetinha que chama implanter, que estavam estéreis, eu não pude trazer para mostrar. E aí você coloca um a um no couro cabeludo, respeitando as angulações, a densidade e a direção.
E aí a habilidade e o dom artístico é que vai fazer você fazer uma cirurgia muito bem feita e uma cirurgia que não fique parecendo artificial. Ah, que tem uns que fica pela misericórdia, parece uns quadradinhos, né? Pois é, isso aí certamente são cirurgias realizadas por não especialistas. Certamente. Tem que ter muita paciência, né, doutor? Mais ou menos Muito. quantos fios são transplantados cada cirurgia? Depende muito. Isso vai de 5 mil fios até porque tem uns 15 mil. caras que tem aqui. De 5 mil a 15 mil fios. Não é ilimitado. Porque você tem um tempo cirúrgico. É uma cirurgia que demora de 10 horas, mais ou menos, podendo durar até 12 horas. Né? Mais do que isso, não é recomendável porque fica desumano, tanto para o paciente como para a equipe cirúrgica. Então, entre 10 horas, que é a média, a gente tolera super bem. É muito tranquilo para o paciente vai ficar sedado durante a cirurgia, vai dormir o tempo todo. E para a gente tem uma tolerância legal. E aí, o número de fios que dá para botar dentro daquele período, dentro de uma ética, é um número que a gente coloca para o procedimento, que pode variar de 5 mil a 15 mil. Aí você me pergunta, por que de 5 a 15? O que a gente tem no couro cabeludo unidades foliculares. A unidade folicular é aquele montinho de cabelo que sai de cada um espaço, que pode ter de 1 fio até 7 fios. Ah, é? Se a pessoa tem um número muito grande de unidades foliculares de 3, 4, 5, 6 fios, esse número vai aumentar no final. Porque, na verdade, a gente não conta o número de fios, a gente conta o número de unidades foliculares. Então, se você tiver 1000 unidades foliculares de 2, você vai ter 2000 fios. Se você tiver 1000 unidades de 5, você vai ter 5000 fios. Então, o que vai determinar essa quantidade não é a vontade do cirurgião. É o que você retira mais o que o paciente tem de unidades foliculares favoráveis. Isso aí varia de paciente para paciente. Como é que a gente sabe disso? A gente usa um microscópio na consulta do paciente, que chama tricoscopia, que é um exame que a gente faz para olhar e avaliar se o paciente tem mais capacidade de retirada e menos capacidade de retirada. Qual seria um paciente que o senhor usaria outra técnica que não fosse essa? Qual seria a situação? Por exemplo, uma mulher que tem um cabelo afro muito crespo e que não admite que raspe 1 centímetro do couro cabeludo dela. Ah, é? Aí por que isso tudo? Primeiro, mulher geralmente não vai raspar a cabeça toda. O homem a gente raspa a cabeça inteira. Mulher você não vai raspar a cabeça. Já começa a limitar. Segundo, um cabelo afro muito, muito tortuoso. Às vezes você tem dificuldade de refazer essa retirada individual desses fios. Claro, quanto mais habilidoso o cirurgião, quanto mais tempo de carreira a gente tem, mais fácil é pra gente fazer essa extração. Mas tem alguns casos que são dificílimos. E se essa pessoa não quiser, aí você pode fazer o quê? O transplante sem raspar o couro cabeludo pode? Pode. Mas você tem que ter uma facilidade de extração. Porque você imagine com um fio, você laçar um a um fio longo, e você ainda tirar esse fio perfeito. Então, pode existir casos. E se a paciente não quiser raspar nenhum segmento do couro cabeludo, você tem que fazer o quê? O FUT, que é a técnica que era feita anteriormente. Que você faz uma retirada do couro cabeludo, uma fatia do couro cabeludo e costura aquilo ali. Aí já é uma outra técnica. Eu já vi um pessoal que bota tipo uma bolsa por baixo, né? Pra largar assim o couro cabeludo. Isso aí já é uma outra coisa. O nome disso é expansor. Isso, expansor. Isso aí são pessoas que, por exemplo, submeter um acidente. Existe muito isso os ribeirinhos do Rio Amazonas, por exemplo, acontece muito. As crianças tomando banho ali, principalmente as meninas têm um cabelo muito longo, o pessoal índio, etc. E aí enrosca na hélice do barco e arranca o couro cabeludo. Aí essas pessoas, você tem que expandir o couro cabeludo para fazer um avanço dessa pele. Ou pessoa submetida a mordedura de cão, acidente de carro, quem tem grandes perdas de área de capilar, e você usa o expansor para fazer. Tem gente que não tem como fazer o transplante, doutor? Tem, se ele não tiver cabelo nenhum no corpo. No corpo? Sim. Então, se ele tiver em outra região. Você pode usar a axila, por Pode exemplo? usar pelos da barba, do tórax, das costas, da axila, do pubis. Você pode usar. Claro que, quando você fala assim, resolveu todos os problemas, não. O pelo da barba é muito mais grosso que o pelo da cabeça. Então, por exemplo, sempre o paciente tem alguma quantidade de cabelo que a gente usa na parte anterior para fazer o topete, para fazer a apresentação frontal. E os pelos mais grossos a gente usa na parte posterior para dar volume. E eles ficam escondidos, camuflados entre os outros pelos. Que massa. Você faz uma associação, chama Body Hair Transplant. É o pelo do corpo. Você pode tirar pelo do tórax, do pubis, da axila.
Mas esses pelos não são usados na linha de frente porque ficam certamente inestéticos. São pelos para volume. Que esquisitinho, né? Depende. O organismo da gente tem uma capacidade de mimetização muito grande, de adaptação. Então, mesmo esses pelos, quando você leva para a cabeça, eles melhoram a qualidade. Ah, é? Eles aumentam o tamanho e eles melhoram na qualidade. Ele Não fica mais grosso, mas pentelinhos assim. no início fica, mas depois vai adaptando. Claro que ele não vai ficar idêntico. Não, permanente também, negócio. Né? Nenhum pelo do corpo subindo para a cabeça vai ficar igual ao da cabeça. Nenhum. Agora, ele vai tender a se aproximar o máximo possível das qualidades do pelo da cabeça. Tem pacientes que a gente não sabe identificar depois o que foi da barba, o que foi da cabeça que colocou. Imagine que você tirou um coqueiro daqui com a raiz e plantou ele aqui. Ele vai dar coco aqui? Ele vai crescer? Ele vai dar folha? É a mesma coisa. O cabelo que você tirou daqui, plantou aqui, ele vai crescer da mesma forma. Ele vai ficar branco, ele vai cair, ele vai nascer de volta. Você pode raspar, você pode pintar, você pode até arrancar o cabelo, porque o importante não é o fio. É o bulbo, é o que está lá dentro da pele. Aquilo vai permanecer a vida inteira. Porque vai trazer a informação de DNA que é do bulbo, de qualquer forma. Exatamente. Agora, doutor, como é o pós-cirúrgico? É muito complicado? Muito tranquilo. Muito tranquilo. A única preocupação com o paciente... Homem é super sensível, né? Homem, qualquer coisinha, ele já fica 15 dias de cama. Não, eu posso falar uma coisa pra você? O homem dá muito menos trabalho do que mulher. Tem muita mulher, primeiro? Tem sim. Tem. Que massa. O homem, por ser mais medroso, por essa questão de dor, de cirurgia, de etc., ele faz na risca exatamente o que você determina. Você disser, você vai ter que dormir de cabeça para baixo 1 hora por dia. Ele dorme às 8 horas de cabeça para baixo. Você vai ter que ficar sem comer 1 dia. Ele fica 3 dias sem comer. A mulher não. A mulher não sentiu dor. Ela vai voar abaixo, ela vai pular, ela vai fazer tudo que ela não pode fazer, ela vai fazer. Você tem que ficar controlando, ficar vigiando. Como é que é feito o pós-operatório? Quais são os cuidados? O paciente interna de manhã, a cirurgia demora o dia todo, obviamente. De noite ele tem alta para casa. Ele fica já vai para casa? No mesmo dia. Ele vai com um curativozinho no couro cabeludo, vai dormir, não pode deitar em cima do cabelo, não pode cair travesseiro nem nada. Então vai dormir de costa, vai usar, geralmente eu recomendo um travesseirinho daqueles de avião para apoiar o pescoço, né, para que ele fique confortável. No dia seguinte ele vai para a nossa clínica, onde ele vai ter o pós-operatório, que é a fisioterapia dermatofuncional pós-operatória. Ele vai fazer a LED terapia, ele vai fazer a drenagem da face e uma série de manobras que são feitas para diminuir o edema, melhorar a circulação, desobstruir toda a parte linfática. Então o paciente tem um ganho global, não só por isso, como primeiro a gente está vendo o paciente todos os dias e está dando um conforto a ele automaticamente quando você está ali sendo tocado, sendo vigiado. E esse paciente vai passar pelo menos 5 dias indo na clínica todos os dias fazer esse pós-operatório. 0 dor. O paciente já lava a cabeça no dia seguinte, a gente orienta, o paciente lava em casa, ele mesmo lava, sem problema, a gente dá uma buchinha a ele, explica, ele já vai lavar o cabelo dele no dia seguinte. Os cuidados maiores são não tomar sol, porque o couro cabeludo não foi feito para tomar sol, então ele tem que se preservar por uma semana. De sol, de trauma, porque se você tiver uma pancada, o fio pode desprender e perder o fio. Então ele vai proteger contra traumas e proteger contra o sol. Depois de uma semana, e na hora que a gente faz a cirurgia, fica um cascãozinho em cima do fio. Aquele cascãozinho é o que vai segurar aquele fio durante uma semana. Depois de uma semana, começam a desprender esses cascões. Aí ele vai fazer... Não, aí que ele vai adorar, porque ele vai limpar aquilo, vai sair aquele aspecto de pós-operatório e vai ficar o cabelo todo bonitinho pra fora, como se você tivesse raspado a cabeça. Depois disso, ele vai passar uns 15 dias namorando o transplante dele e aí começam a cair os fios que foram implantados. Eita, aí sim dá o desespero. Aí liga, doutor! Exatamente, mas aí a gente orienta muito bem, nossa equipe tá sempre atenta. Sabendo, né? Mas não tem jeito, por mais que você oriente, você esteja ali, o paciente desespera, ele acha que o dele não deu certo e tal. E isso é um período de mais ou menos 2 meses, que é entre o 1º e o 3º mês, onde os fios vão caindo de forma irregular, cada um no seu dia, e vão crescendo também de forma irregular. A partir do 4º mês, o paciente já começa a ter um retorno desse crescimento, e a partir desse retorno de crescimento, vai regularizando, ele volta a se animar, e aí para a vida toda só vai melhorar, e ele vai atingir o ápice do resultado dele depois de 1 ano de cirurgia. Ô doutor, vem cá. Eu tenho um amigo meu que fez o transplante com o senhor, ele tá ouvindo aqui, Eduardo. Pode fazer o nevô, doutor, depois que bota o transplante? O nevô é quem descolore todo. Pronto.
O que a gente É. recomenda é que antes de 4 meses que os cabelos todos não saíram, ele não sai nenhum tipo de química no cabelo. Depois de sair dos fios, e o ideal é que pelo menos 6 meses depois, o paciente está liberando para fazer absolutamente qualquer coisa no cabelo, porque é o cabelo dele natural. Como se ele pode fazer antes, depois ele pode. Só nesse período de crescimento que a gente impede que eles não usem química para não estragar o que está ali feito, recém-desenvolvido. Mas depois ele vai ter a vida normal. Ele pode alisar o cabelo, fazer nevô, fazer qualquer tipo de pintura, fazer dreadlock, raspar a cabeça. Ele vai poder fazer tudo que ele vai ter o cabelo dele normal. Doutor pergunta aqui. Quem é que vai mais? Homem casado ou divorciado? Homem. Mas os divorciados vão mais, né? Tá ali, quando Repare separa, bem, na dá verdade, um up. repare bem, o homem divorciado, recém-divorciado, é Sim. óbvio, quando a gente casa, a gente dá aquela relaxada, já fica mais gordinho, já fica mais desleixado. E óbvio, se você hoje, como diz, tá na pista, você vai ter que estar pelo menos apresentável. Então, a procura por lipo aumenta e a procura por transplante capilar aumenta um pouco também. É verdade. Mas transplante capilar incomoda todo e qualquer careca, casado, solteiro, seja lá quem for. Meu marido mesmo tem uma pista aqui enorme. Pronto, aí já só é encaminhar pra gente que a gente resolve ligeiro. Maravilha. Agora eu vou perguntar outra coisa pro senhor. Quais são as principais causas dessa queda de cabelo? Pronto. Queda de cabelo chama-se alopécia. Qualquer uma queda de cabelo é uma alopécia. A alopécia ela tem várias causas. Tem as causas orgânicas, tem as causas patológicas que podem ser hormonais, pode ser por estresse. Só que a principal causa de calvície definitiva é a calvície androgenética. Para falar de calvície e outras causas, a gente vai passar o dia inteiro e eu não vou conseguir chavar tudo. Mas de forma geral, a mulher, a maior causa de calvície nas mulheres é a alopécia por estresse, né? Ah, é? É. O E depois- cortisol influencia, não? Influencia, não é o cortisol em si. Sim, O né? estado emocional que você tem vai alterar Sim. o cortisol e outras coisas que vai Sim. levar a essa perda de cabelo. Mas a mulher tem essa parte hormonal que é muito importante e essa parte emocional, na verdade, que leva a muitas patologias. E tem outras patologias genéticas também que levam à queda de cabelo na mulher. Então a mulher tem que ser melhor avaliada, tem que se fazer um diagnóstico muito preciso, que às vezes é difícil, para depois você submeter o transplante. Daí a importância de ir para um especialista. Porque quem fez o curso de fim de semana que oferece transplante capilar não sabe diagnosticar as patologias do couro cabeludo. Só os especialistas sabem diagnosticar. Se você tiver uma doença, por exemplo, autoimune, que leva à calvície, que é comum na mulher, como a alopécia frontal fibrosante, é uma doença e a paciente perde como se fosse uma passadeira de cabelo na região aqui. mesmo? Aumenta a testa e aí, se você for para as mãos de um cirurgião despreparado, ele vai achar que aquilo é uma calvície, vai implantar o cabelo. 6 meses depois você perde todos os fios porque você tem uma doença fibrosante e precisa ser tratada para depois fazer o implante. Daí a importância. Já nos homens, 95% das calvícies dos homens, ou mais, são de ordem genética, que é a alopécia androgenética. Então, quando a gente nasce, a gente herda dos nossos pais, tanto do pai quanto da mãe, que tem o que pessoal ser os dois. Tem o mito, né? Que é do pai, que é da mãe. É que assim, é mais ou menos assim. Quando é da mãe, você será. Quando é do pai, você poderá. Ah, entendi. Mas isso não é regra não, sabe? Porque tem que ter os dois genes. É um gene recessivo. Para você ter um gene recessivo, ele se manifestar, ele tem que se juntar com um gene recessivo do pai. Porque se for um dominante e um recessivo, o dominante vai aparecer e não vai aparecer e não vai ter. Então tem que ter do pai e da mãe. O azinho. Isso. Tem que juntar o azinho para. Agora o grau de calvície vai depender do grau de acometimento daquela família, daquele pessoal. Aí é genético. Tanto o aparecimento da calvície como o grau de calvície, que são 7 graus. Do grau 1 ao grau 7. O grau 1 é quando você tem uma entradinha de leve. Davi. Nada, você não tem nada. E o grau 7 é aquele que perdeu todo o couro cabeludo e que tem só um rodapézinho assim, igual do Bozo. Né? Pega aquele estiozinho, bota pro lado. Exatamente. Então são esses graus de calvície. Engraçado. E a maior causa no homem é justamente isso. E por que o cabelo cai? Nós todos temos a testosterona, que é o nosso combustível, principalmente os homens. Essa testosterona ela é transformada por uma enzima do nosso corpo chamada 5-alfa-redutase em DHT,
que é a dihidrotestosterona. O que é a dihidrotestosterona? É um metabólito da testosterona. Você precisa usar a sua testosterona para essa enzima ir lá e transformar ela em DHT. Esse DHT, ele vai naqueles fios que você tem a genética e vai afinando esse fio até A matar. vasoconstricção, né? Que o Não, pessoal vasoconstrição é chama. outra coisa. Vasoconstrição Ah, é? é o fechamento dos vasos sanguíneos. Isso aí, na verdade, o bulbo capilar vai sendo bombardeado por esse DHT e ele vai perdendo a capacidade de produzir aquele fio. E esse fio vai ficando cada dia mais fino até que ele cai por completo e seca o bulbo. Cicatriza e não nasce mais. Agora o pessoal. Pode Fala, falar. pode terminar. O pessoal agora tá com a mania de tomar testosterona, né? Pronto. Hoje, um grande aliado do cirurgião capilar é a testosterona, porque o indivíduo muito jovem, É garantido. 17, 18, 19 anos, que não tem necessidade nenhuma de usar Que tá testosterona, cheio de que está lá em testosterona. níveis altíssimos, eles começam a usar testosterona e começam, cada dia que passa, é você diminuir, você acelerar o início do processo. E você submete a altíssimo nível de testosterona, isso leva a altíssimo nível de DHT, que levam a queda mais precoce Mas do o cabelo. cara já tinha propensão genética? Ou Sim. mesmo quem não tem propensão Quem genética? não tem, dá uma baqueada também no cabelo, mas não fica calvo por causa disso. Agora, o problema maior são as mulheres, porque igualmente os homens estão usando muita testosterona e estão perdendo muito cabelo. É, né? Tem mulheres que têm nível de testosterona acima de 1000, mulher é decimal. Agora tá com a mania de implante, né? Do negócio da testosterona. Olha, o que eu falo é o seguinte, não é que não pode ou que pode, eu falo que tudo demais é excesso. Sim. Tem quem precisa e tem quem não precisa. O indivíduo que é jovem, que precisa de uma reposição hormonal, o endocrinologista vai determinar a ele uma dose que seja fisiológica para ele. O problema é que hoje as pessoas procuram performance. E performance significa você ter um carro que tem um motor 1.0 que ele só dá 100 km por hora. Se você quiser que ele ande mais, você vai fazer o quê? Vai envenenar o carro, concorda? Vai botar uma gasolina adulterada, você vai botar um carburador que beba mais, vai botar na... Enfim, cada um vai usar um recurso para envenenar. O termo é esse. Sim. É a mesma coisa do ser humano. Você chega um garoto de 18 anos que tenta achar de 800, se for para 1.500, ele vai aumentar para... Claro que vai. Imagina um cara de 50 anos. Então, o grande problema é a precocidade dessas reposições. Só que tudo tem um preço. Essa fatura vai chegar. Quanto antes você iniciar esses processos de reposição não, de complementação, porque reposição precisa quem não tem. Exato. Se você tiver uma testosterona acima de 200, 250, dependendo do nível do laboratório, você não precisa de reposição. Aí você vai fazer o quê? Complementação. E aí fica uma dica. A pessoa que tem a testosterona normal, ela pode ir, vamos botar 300 a 900. O indivíduo que tem 300 de testosterona, ele tem uma testosterona normal, ele tem uma vida sexualmente ativa, ele tem uma performance muscular normal, ele tem sono de exposição, significa que o organismo dele é tão eficiente que ele só precisa de 300 miligramas de testosterona para produzir as necessidades fisiológicas. O indivíduo que tem 900, ele não necessariamente ele é mais ativo do que o de 300. Talvez ele precise de muito mais testosterona para desenvolver as mesmas atividades do que o indivíduo que tem 300. Mas se você pegar aquele indivíduo que tem 300 miligramas e subir para 900, e se você olhar o exame de sangue, você vai dizer assim, não, ele está no normal. Porque é de 300 a 900. Não, ele não está normal. Ele está 3 vezes mais os níveis que são fisiológicos para ele. Então, o indivíduo que tem uma testosterona média de 300, ele vai para 900, ele não está normal. Ele tem 3 vezes a quantidade de testosterona que ele precisa para desenvolver os níveis normais. Ou seja, você está turbinando aquele organismo para funcionar num patamar que você não trabalha. É mesmo que você pegar um carro que só pega 1.000 quilos de peso, você botar 5.000 quilos. Ele vai arrastar os 5.000? Vai. Aí você faz o quê? Não, vou botar uma gasolina de avião, vou botar uma naftalina, vou botar um carburador maior. O que vai acontecer? Acaba com o O catalisador. amortecedor não aguenta, porque ele não está preparado para aquele peso. Ele vai... as mangueiras vão começar a ressecar, porque tem um produto diferente. Então, existe um preço a pagar por isso. Sim. Então, as pessoas têm que saber disso. Quanto mais jovem você se mete a usar esses hormônios,
mais jovem, você vai sofrer as consequências, como câncer, como problemas testiculares, como impotência sexual. Tem todo um fator aí que envolve. E entre eles, calvície. É verdade. Histórias engraçadas, doutor, aí nesse período. E, gente, são tantas, mas assim... É porque na medicina, Hum. às vezes é tragicômico, e às vezes Tragicômico, você não né? pode nem contar aquilo, porque, É de verdade, é certa forma, muito você vai pessoal. Sem falar nomes. fugir o código de ética. Joãozinho chegou Mas, lá, doutor, quero meu cabelo aqui. Mas vai ficar bonito em você se ficar aqui. Não chega, não? O cara quer ter muito mais cabelo do que deveria. não, mas isso aí é muito, porque assim, com o advento da internet, a facilidade de acesso às informações, as pessoas às vezes querem coisas absurdas. Tipo. Mas uma história engraçada que eu posso contar em relação a implante capilar é que, é que uma certa feita, um indivíduo chegou, e aí não foi um caso meu, foi um caso de uma professora. O indivíduo chegou no consultório querendo colocar pelos no peito, porque o sonho da vida dele era para ter cabelo no peito. E, e ele chegou para minha professora e falou: olha, eu gostaria, doutora, de botar cabelo no peito. Naquela época não se usava body hair, tava em formação, né? Eu tava residente ainda. Ela falou para ele: meu amigo, eu nunca fiz isso. A gente geralmente bota cabelo, nem barba se fazia naquela época. Então a gente bota cabelo na cabeça e tal. Falou: não, mas eu tenho loucura, eu sou uma pessoa que namoro muito e tal, eu tenho loucura de cabelo no peito. Ela falou assim: tira cabelo da cabeça, botar no peito. Aí ele falou: eu tenho uma sugestão. Aí ela disse: qual é a sugestão? Só pode tirar do meu pubis. Pode tirar aqui, não tem problema nenhum. Naquela época não era FUE, era FUT. Você tinha que cortar um pedaço. O cara falou: não, sem problema. Mulher não tem aquela cesárea aqui, só pode fazer igual uma cesáreazinha e tirar o pelo. Ela é uma cientista, ela disse: olha, é um caso inusitado. É o paciente, ele maior, é um paciente consciente, não é um desorientado. Sim. Ela aí disse: olha, tem um porém. Quando você tira o cabelo, a glândula sebácea vai junto com aquilo. E, obviamente, o cheiro desse local não é igual ao cheiro do peito, que não é igual ao cheiro da cabeça. Cada um tem seu cheiro sugênito. Não tem problema, enquanto é isso, eu assino qualquer documento. Ela foi, consultou o CRM e falou: não impede nada que peça que a senhora faça isso. Ela não está trazendo nenhum prejuízo ao paciente. O paciente é livre para fazer a informação. Aí foi lá, assinou o termo de consentimento da cirurgia, foi realizada a cirurgia, esse cara sumiu. E ela preocupada sempre com o rapaz e tal e tal. Aí, sei lá, 6 meses depois, 1 ano depois, esse cara apareceu no consultório feliz da vida. Ela disse: e aí, seu fulano, como é que o senhor tá? O senhor tá feliz? Ele falou: tô feliz da vida. Ela disse: é porque, olha pra aqui. Aí abriu a camisa, mostrou, e aqueles espelhinhos que ele tinha colocado ali, estavam ali. Tô feliz. E a senhora não sabe qual é o melhor. Ela disse o quê? Disse: olha, o cheirinho que exala aqui, as mulheres estão ficando loucas. Esse se amava mesmo, né? Então, ele gostou muito mais do cheirinho da glândula que subiu do que o próprio cabelo no peito. E segundo é ele... isso. Tava Então, fazendo eu acho assim, sucesso. o mais absurdo que se possa achar Sim. é o que ele desejava. Sim. Essa era a dor dele e foi resolvida a dor desse paciente. Então, ele estava extremamente realizado. E nós somos o quê? Realizadores de sonho, desde que sejam coisas que a gente possa contribuir com a melhora da qualidade de vida, da autoestima e da saúde dos pacientes. Exato. Eu fiquei com a dúvida agora. Dá para fazer transplante na barba, doutor? Eu sou uma das maiores autoridades de barba do Brasil. É mesmo? Tenho trabalhos publicados na Tec FUE e sou referência dentro da sociedade de barba e eu faço muita barba. Que agora tá na moda, né? Todo mundo quer ter barba. O minoxidil ele ajuda, mas ele vai ter uma limitação, né? E geneticamente você tem uma área do corpo que você vai ter que... Tem que ter predisposição àqueles pelos crescerem. E o minoxidil, ele não faz crescer, ele vai melhorar a circulação, né, daquele local. E aquele local que tem uma predisposição para crescer o pelo, vai crescer mais pelo. Então, se você não tiver genética, tem um paciente que tem assim, como você é jovem, vai mudar muito sua barba. Mas tem só um bigodinho e um pouquinho no queixo. Eles vão usar o minoxidil, vai dar uma penugem, mas não vai engrossar aquilo, ficar com uma barba como a minha. Aí faz o transplante de barba. Aí tira do cabelo e coloca no rosto. E aí fica o alerta. Não procura qualquer um para fazer transplante de barba. O rosto você não tem como esconder. Imagina. Um transplante de barba desastroso é uma das coisas mais difíceis de recuperar.
Sem contar que o que é mais perverso de uma pessoa que não sabe executar uma boa técnica é que ele retira de você uma quantidade de fios que é extremamente cara para o paciente, do ponto de vista fisiológico, porque você tem uma área doadora, ela é findoura, você tem uma quantidade de fios que você pode retirar daquela área. E se você remove aqueles fios que são tão importantes e coloca de forma inadequada, esses fios vão ser desperdiçados. E às vezes você não tem a oportunidade de corrigir aquilo porque o cara destruiu tanto a área doadora do paciente, por inabilidade técnica, e colocou uns fios de forma tão inadequada que nem aqueles fios você pode reaproveitar para recolocar. Então, é importante operar com um cirurgião que seja especialista. Não se curvem a preço, não se curvem a propaganda, não se curvem aos falsos especialistas, porque o maior prejudicado é o paciente. Divide, né, doutor? Melhor, divide no cartão. Quantas vezes divide lá? O programa melhor. É, né? Faz a vaquinha. Sabe o que eu falo? Se você chegar num pronto-socorro, Deus o livre, um familiar seu com um trauma grave na cabeça. Um acidente de carro, caiu uma coisa na cabeça. Vamos fazer uma coisa dramática para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Então você chegou num hospital e tem essa pessoa em convulsão porque tomou um trauma encefálico grave. Aí na recepção do hospital você vai ter um neurocirurgião e você vai ter um psiquiatra na recepção. Neurocirurgião no canto enfesado, um cara meio brutão lá no canto. E o psiquiatra extremamente educado, feliz, vai lhe receber na recepção e tal e tal. Quem você vai entregar para atender e operar o seu familiar? Psiquiatra ou neurocirurgião? O neurocirurgião, né? Aí eu lhe pergunto, seu marido tem calvície. Tem. Você entregaria seu marido para um cirurgião plástico operar calvície ou um cardiologista, por exemplo? Não. Um anestesista? Um médico recém-formado ou um cirurgião plástico? O médico recém-formado, ele é recém-formado. O cirurgião plástico tem 11 anos de especialização. É verdade. Depois de tudo isso aí... Então as pessoas têm que pensar nisso. Não é à toa que nós fazemos 11 anos de especialização. Então, o que eu aprendi em 5 anos, nunca, ser humano nenhum na face da Terra vai aprender num fim de semana, ou em 15 dias, ou em 2 meses, ou em 6 meses. São 5 anos de especialização. Fora a bagagem e tudo isso. Sim. Então as pessoas têm que se perguntar isso. Tem valor e tem preço. O preço das coisas pode ser mais barato, mas o valor daquilo que está agregado àquilo ali é fundamental. E o cabelo, a gente tem que pensar assim. A paciente colocou uma prótese com um cara que não é cirurgião plástico, por exemplo. Deu errado a prótese. Aí você procura um cirurgião plástico. Eu tiro aquela prótese, pego uma outra prótese novinha em folha, coloco de forma adequada, você vai feliz da vida. Teve a sua experiência ruim, mas eu repus a sua prótese. Cabelo não. É verdade. Cabelo tem uma quantidade para retirar. Se um cirurgião ruim retirou aquele cabelo seu da cabeça, você perdeu aquele cabelo. E o que é pior, esse processo, se ele é ruim, ele não sabe tirar. Nem botar. Ele vai tirar de forma inadequada e vai matar os que ficaram ali. Então você vai perder tanto os que ele tirou de forma inadequada, quanto os que ficaram no couro cabeludo que ele lesou. Mas sabe o que é ruim dessa história? Você só vai saber isso depois de 1 ano. Vai ter que esperar 1 ano para ver o resultado final. Enquanto isso, ele vai lhe enrolando o ano inteiro. E você perdeu uma área importante do seu couro cabeludo. E às vezes não tem chance de recuperar com um profissional de forma adequada e um cara que seja realmente especialista, entendeu? Maravilha. Quando a gente faz a cirurgia de transplante capilar, a gente injeta uma quantidade grande de soro fisiológico com a solução de anestesia e um vasoconstritor para diminuir o sangramento durante a cirurgia. Então, para a gente poder fazer a cirurgia e o paciente sentir dor, tem que ter anestésico ali. E óbvio, como eu digo, tudo tem estudo. Sim. Se você souber a quantidade certa entender. da medicação, o local certo de aplicar, você vai usar uma quantidade menor de líquidos ali. Quanto mais líquido você infiltrar ali, mais vai ficar inchado. E aquele líquido tem que ir para algum lugar. Existe um percentual de pacientes que, associado a isso, tem uma reação inflamatória maior àquele trauma. Então incham muito. Quando esse líquido incha, desce para os olhos e às vezes fecha até o olho do paciente. É mais difícil hoje. Por exemplo, lá na clínica a gente tem uma certa rotina. Primeiro, saber a quantidade certa no lugar certo de anestésico para aplicar. Isso diminui a quantidade de líquido que a gente precisa infundir. Segundo,
A forma como a gente faz o curativo, pressionando determinadas áreas para que aquilo não expanda e aconteça isso. E terceiro, é o pós-operatório imediato, onde a gente faz a fisioterapia dermatofuncional, que vai diminuir esse edema, vai acelerar o processo de reabsorção desses líquidos. Então, edema no olho, na cabeça ou na face de pós-operatório de transplante capilar não é complicação. É uma coisa que pode acontecer num percentual de pacientes. Doutor, amei demais nosso papo, Que viu? bom. Queria trazer o senhor aqui outros dias para falar das outras cirurgias que o senhor Vamos, faz tô à também. Uma disposição. lipo, um transplante, pra gente conversar aí. Seria um prazer para mim. Mais alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal? Fala isso, olha, pesquisa teu cirurgião. A cirurgia plástica é uma coisa linda, maravilhosa, é transformadora quando feita por cirurgiões plásticos. Cirurgia plástica é feita por cirurgião plástico. Não é por ginecologista, não é por anestesista, não é por cardiologista, não é por dentista, não é por biomédico, não é por bioquímico, não é por enfermeira, não é por fisioterapeuta. É por médico cirurgião plástico. Quem paga o preço é o paciente. Ah, mas fulano fez e ficou legal. Eu conheço muita gente que fez e ficou ruim. Assistam Botted. Pergunta pro vizinho. Pergunta pro amigo. Alguém conhece alguém que teve complicação? Aí você pergunta com quem foi e pesquisa aquela pessoa na internet. Você não tem a internet na mão? Antigamente você não tinha acesso a esse tipo de informação. Hoje em dia... E você podia cair no golpe de um falso médico, de um falso cirurgião plástico. Hoje não precisa. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet. Você coloca Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai aparecer o site, você pesquisa o nome, se você botar o nome do sujeito e o estado dele, vai lhe dar toda a ficha dele. Tá em dúvida? Liga no CRM, pergunta lá no CRM. Então é muito fácil hoje você saber quem é um bom profissional e quem é um ruim profissional. Quer fazer sua cirurgia? Faça, é bom. Primeiro, esteja saudável. Segundo, esteja com um estado de espírito bacana. Terceiro, se prepare financeiramente. Não existe cirurgia boa, bem feita, por especialista, barata em lugar nenhum. Não é barato. Não é barato se formar, não é barato você ter um material cirúrgico adequado, não é barato você estar num local que lhe dê segurança equipe, cirúrgica, né? não é barato ter uma equipe qualificada, não é barato operar, não é barato ficar parado. A pessoa que se opera, ele fica parado às vezes 30 dias. Não é barato isso, quem não tem estrutura financeira para isso não consegue fazer, vai se prejudicar, vai ser demitido, não vai ter, vai se endividar demais. Então se prepare para aquilo. Se organize para aquilo. Toda manobra feita ao revés disso vai lhe trazer uma complicação. Quando dá certo, dá certo. Mas quando dá errado, dá muito errado. Muito errado. Então, o alerta que fica é assim: procura um cirurgião plástico para fazer cirurgia plástica. E outra, aproveitar seu espaço para falar o seguinte: quem quer fazer formação em cirurgia capilar, o que é que faz? Vai estudar. Vai fazer uma prova de residência para dermatologia. Cursa dermatologia, são 4 anos, não é um fim de semana em tal cidade, não. São 4 anos estudando dermatologia, as doenças dermatológicas, cirurgias dermatológicas. E depois disso vai vir a parte estética. Depois que você fizer esses 4 anos, você vai se especializar em cabelo. Ou então você vai fazer a residência em cirurgia plástica, que hoje são 6 anos. 6 anos. 6 anos. Anos. Aí você vai sair um profissional que pode ter ostentar esse carimbo aqui, é um RQE. E aí você pode olhar para as pessoas com o olhar de quem tem o dever cumprido e o que é melhor, está oferecendo o que há de melhor para o seu paciente. Os atalhos são muito prejudiciais. E a tendência hoje, pelos imediatismos que a gente vê nas novas gerações, é você procurar os atalhos. Não, eu vou fazer um curso de especialização. Vou fazer um curso de fim de semana. Isso aí acaba lhe trazendo repercussões terríveis. Basta esperar o primeiro processo que a pessoa vai avaliar toda a sua vida. Às vezes um dinheiro que você ganhou a vida inteira em um único processo você perde. Doutor. E o que é pior? Você prejudicar uma outra pessoa, né? Verdade. O mais indigno disso é você pegar o sonho de outra pessoa e esmagar o sonho de uma outra pessoa. Né? Por sua pura ganância, por sua pura incompetência, por a sua não formação. E você se aproveitar, inclusive, daquela pessoa que acreditou.
é muito leviano, que acreditou que você tinha capacidade técnica para aquilo. O paciente não tem obrigação de saber, não. Ele tem a obrigação de pesquisar, mas de saber se você sabe ou não, é a experiência que vai determinar. Exato. Dr. Ito Meirelles, DRITO Meirelles com L. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, também @Clínica Fine, né? Isso. Maravilha. Obrigadíssima, doutor. Eu Nada, amei demais. um prazer. Eu quero falar agora de lipoaspiração em silicone. Pronto, Na próxima. um dia que você quiser, tô à É disposição. mais meu interesse. Obrigada a você que chegou aqui até agora. Segue lá o doutor Ito, segue a Clínica Fine. Segue também @Como Me Tornei. Se inscreve no nosso canal, pois isso ajuda o YouTube a divulgar cada vez mais nosso trabalho para cada vez mais pessoas. Vou deixar aqui outras médicas, outros médicos que com certeza você vai gostar bastante. Em vez de ficar vendo besteira na internet, fica aqui, eu chamo de tempo esponja, né? Absorvendo conhecimento. Exato. Fica aqui no modelo Formação de esponja. qualidade. Exato. Beijo, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.